Olá, Notícias Nacional, bem-vindo você nesse dia hoje, nesse dia 11 de julho, nessa sexta-feira, sextou, e a gente está com notícias importantes para você aqui, vem conosco para saber tudo o que está acontecendo aqui, você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha, né? Tá aqui nosso cartaz Notícia Nacional, a gente faz excepcionalmente Notícia Nacional, nós tínhamos parado, mas como com esse assunto do loirão que está acontecendo aí, é só o que se comenta nos jornais de todo o Brasil, então não tem por que a gente não fazer. Acreditamos que não vamos infringir nenhuma regra da plataforma comentando sobre isso, assim esperamos. Vamos ser bem discretos aí, por isso que peço a compreensão de vocês todos sobre esse nosso notícia de hoje. Bom, vamos lá, também temos o Internacional que saiu daqui a pouquinho, né? A música e oração todo dia, comece bem o seu dia, a transição planetária que sai amanhã de manhã também, nosso Telegram oficial que tem 43 mil pessoas, quem quiser se inscrever é gratuito, e o nosso Disperso da Era de Aquário, que é o nosso grupo privativo, né, que é excelente para vocês saberem tudo que está acontecendo e ter uma interação diária comigo. As nossas palestras de hoje é dia Venâncio Aires, estamos indo daqui a pouquinho para Venâncio Aires na nossa palestra, né? Além de Florianópolis, Criciúma e Rio de Janeiro, São Paulo, 27 de setembro, a gente vai dar as datas depois aí. Quem quiser ir à palestra de hoje ainda há vagas, quem é da região aqui de Venâncio, né? Depois eu irei a Porto Alegre também e Caxias do Sul e outros locais. Hoje é dia 11 de julho, né, o dia de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retire-te, maligno, nunca me aconselhes coisas vãs. Ou é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus porcarias, né? Então tá aí, então São Bento, tem história muito bonita de São Bento, tem que São Bento aquele que tem aquele mosteiro em São Paulo, né? Em São Paulo, ali na Praça São Bento, eu tive a oportunidade de conhecer, é muito lindo ali o mosteiro de São Bento, então que São Bento ajude nós a encontrarmos o nosso caminho de Deus, né? Então aqui também falamos sobre os últimos eventos que estão acontecendo em Washington DC e Estados Unidos, com muitas chuvas, muitos eventos intensos, condições climáticas adversas, fortes chuvas e rajadas de vento, que dá a impressão que eles estão fazendo manipulações, né, nos climas americanos, especialmente aqui vemos alerta de tornado para Washington DC, alerta de enchente repentina e procure abrigo imediatamente. É o alerta que eles fazem nos Estados Unidos sobre águas intensas acontecendo, também um tornado para Maryland e outras cidades. Então parece que eles estão ligaram a máquina de lavar roupa a toda velocidade, ali a coisa tá forte mesmo, né? Também em Jacksonville, Flórida, que é um local normalmente quente, né? Olha só, tempestades e rajadas de vento que derrubou tudo ali, foi. Também outros locais no mundo, como a China, a Mongólia, com muitas águas. O que está acontecendo no mundo, né? O que estaria acontecendo com o mundo? Gente, é muito importante. Mas hoje, eu acredito que o que está acontecendo é isso aqui, né? Eles ligaram o batedor de bolo, e esse batedor de bolo tá fazendo assim, zzz, o negócio não tá fácil ali. Quem não se comporta vai virar bolo, vai levar bolo, né? Então, vou te contar, né? Mas esperamos que isso tudo termine. Mas vamos às notícias nacionais, que é o nosso objetivo de hoje, né? Queremos falar um pouquinho sobre a notícia nacional aqui do Brasil. O que está acontecendo aqui no Brasil? Olha ali, gente, tem muita coisa. E olha um recadinho aí, né? Que diz assim, nacional aqui, o loirão parece que está dizendo: eu estou chegando com a minha bandeira aí para limpar a vossa nação. Será verdade, né? Então aqui diz a bandeira americana, ele quer o nosso bem, só que o nosso bem, a maneira que ele encara é outra, né? Mas assim, nós devemos ser felizes acima de tudo. A cada minuto alguém deixa esse mundo para trás. Estamos todos na fila, né, de partir para o além, sem saber. Então tome seu café, come seu doce, sua guloseima, aí seja feliz, né? Diz o recado aí, né? Seja feliz, isso que importa. Não vamos dar bola muito para as notícias do Brasil, seja feliz, né? Bom,
Loirão também determina a investigação comercial contra o Brasil. Estão instruindo o representante do comércio americano a iniciar investigação da seção 301 sobre o Brasil. Ou seja, eles estão atacando de todas as maneiras e parece que vai ter algo muito grande acontecendo aí nos próximos dias aí, né? Junto com essas tarifas que estão bem fortes aí. Também o comentarista da CNN perdeu a paciência com um certo governante ao vivo e disse que esse impacto da ofensiva do Loirão é exatamente por causa de certas pessoas que estão supostamente no comando do Brasil, né? Veja só que a coisa está séria. Também Eduardo Capitão diz que a tarifa do Loirão é uma retaliação aos abusos de certa pessoa ligada ao ST. Então, a gente está vendo que cada vez mais parlamentares falam a verdade, né? E ele está de fato dizendo que, né, isso aí é uma coisa absurda que não pode acontecer, os abusos de autoridade. Então, aqui também fala os jornais, a Folha de São Paulo, que a sobretaxa do Loirão paralisa a exportação de 58 containers de pescados em portos do Brasil que estavam indo para os Estados Unidos. A Bipesca afirma que compradores americanos pediram para suspender remessas até que preço seja definido e possam renegociar. A associação fala em desespero no setor. Então, o setor de pescas tem a capacidade de talvez, né, deixar esses produtos estragarem, porque não tem como conservar durante um tempo indefinido, né? Então, essa sobretaxa aí, no setor de pesca, também o setor da Embraer. A Embraer está se queixando muito sobre essa situação, porque eles vendiam muitos aviões para os Estados Unidos e aqui vamos ver, ele associou a vitória do Loirão a coisas ruins, né? Mas ele recebeu navios iranianos e tal, né? Então é muito duvidoso essa situação, tá? Então diz assim, a revista britânica The Economist diz assim, classificou certo presidente brasileiro como incoerente no exterior e impopular em casa, em reportagem no domingo, né? Aqui também fala que o nosso sistema GPS, eu também não tinha esse conhecimento, mas quem controla o sistema GPS no Brasil é os Estados Unidos. E se o Loirão mandar parar de funcionar, a economia brasileira entra em colapso. Então, quem controla o GPS do Brasil é os Estados Unidos, através de seus satélites. Então, o sistema bancário, o sistema agrícola, colheitadeiras, bancos, serviços de trens, de metrô, de hospital, tudo isso se utiliza do GPS para funcionar. E se caso não funcione o GPS, eles entram, de certa maneira, em colapso, né? Em colapso. Então o pessoal diz assim que se caso o Loirão manda suspender os satélites aqui no Brasil, o Brasil entraria em colapso imediato através dessa resolução que poderia acontecer no Brasil, né? Então veja que existe um conflito aí muito grande entre essas autoridades aí que querem ferrar, né, com o nosso Brasil entrando em pânico diplomático, né? Vamos lá, então. Também os nossos exportadores, como já falamos na última, né? Os Estados Unidos é o maior comprador de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, no caso com tarifa, São Paulo seria tremendamente prejudicada. Também o Ceará, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, tem muitos parceiros ali que eles são parceiros americanos, né? E eles têm que Espírito Santo também vende muito para os Estados Unidos e eles teriam baixas, teriam problemas. Então, o que faz? O Brasil todo se prejudica com essa situação do Mora aí, tá? E então parece que o Eduardo Capitão falou, nem mesmo a assessoria de imprensa do Mora consegue esconder disso, que ó, o capitão e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos e a perseguição contra ele desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Loirão, estamos acompanhando de perto essa ação. Não comentamos aqui sobre isso. E até mesmo a assessoria, né, a imprensa do Mora faz isso aí. Bom, e também o Brasil convoca enviado dos Estados Unidos por apoio de Loirão ao capitão. Então, até a parte diplomática está sendo trabalhada aí, né? E enquanto isso, certo, o presidente diz que o BRICS cansou de ser subordinado ao Norte
e afirma que estão discutindo a criação de uma moeda própria, né? Eles já sabem que essa moeda própria seria a moeda do BRICS, que é uma tentativa deles de fazer isso, né? Ao meu ver, seria algo até saudável. Vamos ver se a coisa consegue se acontecer de fato ou não, né? Pois é, nós estamos, ele diz assim que está cansado de ser refém da moeda americana. Então, formou-se claramente uma divisão, né? O Brasil quer, o Brasil quer se aliar aos Estados Unidos e certos presidentes aqui querem fazer conflito com os Estados Unidos, o que não é nada saudável, né? Então, diz alguns textos que diz assim, que Loirão desconhece os laços comerciais com o Brasil e o Brasil está prestes a ser atingido por uma tarifa de 100%. Então, essa tarifa, né, ela poderá ser amplificada ainda até 100%, o que geraria um caos total no Brasil para certas indústrias que trabalham com essa situação aí. Então, né, diz assim que se caso eles retaliarem e tentaram fazer vingança, o Loirão pode aumentar essa tarifa para 100%, né? Conforme diz o nosso capitão, quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Provérbios 29, né? Então, ele colocou uma nota, o ex-presidente, a nota do Jair, falando sobre essa tarifa, né? Disse assim que ele está tentando, né, amenizar essa situação e pede: o Brasil caminha rapidamente para a vergonha internacional, diz o presidente aqui. A escalada de abuso, censura e perseguição política precisam parar. O alerta foi dado e não há mais espaço para omissões. Peço aos poderes que ajam com urgência, apresentando medidas para resgatar a normalidade institucional. Ainda é possível salvar o Brasil, né? É a carta do nosso capitão sobre a carta do Loirão que veio sobre o Brasil. Então é muito sério isso, é muito sério mesmo, né? A Embraer do Brasil está trabalhando com as autoridades relevantes para restabelecer a tarifa zero de importação para o setor aeronáutico, informou a Reuters. Então, a Embraer do Brasil está trabalhando para tentar reverter, porque senão, se fosse uma tarifa de 50% dos seus aviões, não se torna mais viável nem a produção dessa indústria americana. Lembrando que nós tínhamos a Embraer como uma indústria nacional, e ela foi adquirida, né, na Bolsa pelos estrangeiros e não se trata mais de uma empresa brasileira, como diz o nome, empresa brasileira de aeronáutica, não é mais. Então, as tarifas, assim, poderão ser afetando a vida dos brasileiros de muitas maneiras. E isso faz com que até mesmo o pessoal da canhota ache ruim, né? Então, acham ruim também. Aí diz assim: eu vou taxar o Brasil. Aí o outro lá diz: chegou atrasado, né? E a resposta do governo brasileiro: me desculpe, a gente pode resolver isso na mesa de bar. Uma piadinha que fizeram aí, muito engraçada, né? Quem com taxa fere, com taxa será taxado, né? E os 50% não vieram por acaso, né? São o resultado de um país que não está andando na linha e que está comprando briga com um cachorro grande que não deve, né, mais se manifestar com isso. Então, aqui houve também no Brasil uma convocação do tio Boulos, que convocou uma manifestação e não apareceu. E também alguns manifestantes queimam boneco do Loirão e bandeira na Paulista. Então, a canhota faz manifestação esvaziada na Paulista. Tinha ali um punhadinho de pessoas, né? Bem esvaziada mesmo. Não deu muito certo a coisa ali. Então, agora aqui, Loirão e Capitão viram alvo de manifestação da canhota na Paulista, né? Olha, eles estão ali, ó, o Capitão vestido de listadinho e aí o Loirão ali, né? Então, viraram piadinha, né? Então, e o nosso governo está disposto a aplicar a lei da reciprocidade de tarifas com os Estados Unidos e não pretende entrar em contato com o Loirão. Parece que a coisa vai ficar feia mesmo aí, né? Então, ele queria fazer um pronunciamento, mas não vai mais. Então, parece que não vai falar sobre essa tarifa, né? Parece que não vai haver pronunciamento sobre essas tarifas como estava previsto devido a algum problema aí de indefinido, né? Mas vai dar treta mesmo, como diz a reportagem ali.
Bom, deixa eu olhar aqui mais uma assim. Aqui tem umas piadinhas, né? Que não é piada, é verdade mesmo. Cabaré em Fortaleza, taxa turista americano em 50% e caso vai parar na delegacia. Então, o cabaré da Tati's Drink em Fortaleza, né? Ele disse assim que ele comprou uma latinha de cerveja, comprou um programa completo e tal, né? E, né, depois eles deram 100% de tarifa para o turista americano, ele ficou bravo, ele disse assim, nossa senhora, né, cobraram R$ 400, né, atendente a Josi, né? Então deu pau ali, o turista americano não queria mais pagar, né? Teve o serviço né, do programa completo e saiu mal a coisa aí, né? Bom, vamos lá. Diz o meu amigo Joaquim Ribeiro que essa é a nova narrativa de certo partido da treva para fazer a cabeça dos alienados, né? Defenda o Brasil dessa turma, né? Então, defenda o Brasil. Sempre atacaram a sua cultura, sempre que tentaram dizer que somos menos, valemos menos, defenda o Brasil, né? Defenda o Brasil. Veja só. Bom, também voltando ao assunto do Eduardo, ele destaca que Loirão propôs acabar com as taxas de empresas que estão no Brasil, transferir a sua produção para dentro dos Estados Unidos. Está fazendo convite, né? Realmente é o convite tentador, né? Se a empresa tem taxa aqui, vai produzir nos Estados Unidos. Faz sentido, né? Faz sentido. Que tal fazer isso, né? Aqui também, Hélia desmascarado ao vivo no Jornal Nacional sobre o verdadeiro motivo da taxação do Loirão. Parece que o Jornal Nacional está mudando o discurso. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo aí, ó? Índios param de fazer dança da chuva após Estados Unidos taxar o Brasil. Existia uma fundação chamada Cacique Cobra Coral, que fazia serviços de assistência climática para quando tinha festivais, alguma coisa assim, eles faziam a dança da chuva para não chover, né? Naquele local. Então essa dança da chuva agora não vai ser mais feita porque eles ficaram tristes com esses 50%. Então índios param de fazer a dança da chuva após Estados Unidos taxar o Brasil. E essa fundação era sediada em Guarulhos, Fundação Cacique Cobra Coral, que se dedica a minimizar as chuvas e conhecida por atuar de forma mística em eventos climáticos, né? E, então, eventos importantes, agora eles pararam de dançar a chuva, né? Bom, quanta coisa aí, gente. Viva a democracia, né? PT pede a cassação de Eduardo ao Conselho de Ética na Câmara. O vídeo do deputado Nicolas Ferreira mostra que a culpa das tarifas bate 11 milhões de visualizações em 24 horas. Nossa senhora, 11 milhões. Aqui também... O Joaquim fala, há algum tempo vem alertando sobre a queda da bandidagem. O epicentro do conflito será em São Paulo e seremos abraçados, protegidos, socorridos pelas forças policiais em conjunto com o Exército. L. Derrete perderia no primeiro e segundo turno para qualquer cenário, diz Pesquisas do Paraná. Bolsa Família passará a incluir moradores de rua, pessoa com insegurança alimentar em situação de risco ao beneficiário. Então, mas essa também. Continuamos aqui em repouso, seguindo ordem médica. Obrigado pelas suas orações, diz o nosso capitão, né? Ele está ali, né, se recuperando, né? INSS, governo abre prazo para vítimas da maracutaia pedirem ressarcimento. Brasil choca o mundo ao perdoar dívida bilionária de 9 bilhões da VZ para financiar obras do metrô e usina na VZ. E aí, senadores, como é que fica? O Brasil perdoou 9 bilhões da VZ. O que é isso, gente, né? Filhos de juízes vão receber auxílio educação de R$ 7.000 até os 24 anos. Então, o que quebra o Brasil é a previdência do pobre, né? R$ 7.000 por ano, né? Percentagem do seu salário destinado para impostos, 41%. Percentagem do salário que realmente fica com você, 58%. E quem te explora é o empregador? Entendeu aí, né? Bom, aqui tem uma piadinha: solteiro, casado, divorciado e pagando pensão. Magrinho, magrinho, casado, tá lá com a barriga, velho, que te cantaram. Bom,
A gente vai falar também na transição planetária sobre muitas coisas espirituais que estão acontecendo, sobre o chakra da nuca, onde a intuição encontra a memória da alma, né? E falaremos também sobre o cronovisor, que é uma máquina de previsão do passado, que ela consegue fotografar, onde disseram que o Vaticano conseguiu ver fotos revelando aliens lutando na Primeira Guerra Mundial e também homens conversando com alienígenas, é chamado de cronovisor. É uma máquina que estava em poder do Vaticano, né? Enfim, não se iluda com a vida perfeita dos outros nas redes sociais. Sucesso nem sempre é o que você vê. Então, acredite no Brasil, acredite que o Brasil é gigante. E a nossa última notícia aqui, temos o nosso amigo do Daquila Pesquisas, né? Foi conhecer o livro secular no castelo de Robson Miguel, na Suíça, onde eles tinham uma réplica, uma cópia da Bíblia, uma Bíblia que é uma Bíblia de mais de 500 anos, e o Urandir Fernandes teve acesso a esse livro muito raro, né? Então, quem quiser ver esse vídeo, vai no canal do Rafael Hungria, ele está falando muito sobre isso também. É uma honra ter acesso a esse livro raríssimo que o Urandir Fernandes teve condições de trazer aí para nós. Então tá aí, notícias de hoje nesse momento. Eu vou também deixando para vocês nosso abraço carinhoso, e a gente vai daqui a pouquinho para Venâncio Aires na nossa palestra de hoje. Um grande abraço, a luz venceu, beijo, compartilha aí, tchau, tchau, beijo a você, tchau, até mais.